Brasil, conhecer com profundidade todo o Brasil e admirar todos os tipos de moda aqui criadas, desenvolvidas e vendidas. O nosso Brasil tem o grande diferencial de ser um continente, não um país, com vários países que fazem a sua moda autoral com muita competência. A gente tem enorme orgulho da nossa cultura. Essa cultura está estampada num trabalho que a gente faz há mais de 20 anos de books de tendência. A gente tem grande orgulho de há mais de 20 anos não apresentar marcas, produtos, IDs de marcas concorrentes para concorrentes. A gente só trabalha com os nossos books, com a nossa criação, para co-criar valor e ID para cada marca. Esse orgulho está estampado na nossa Casa Catarina. Toda a parte de trás são imagens do nosso produto, da nossa pesquisa, desses 20 anos de peregrinação por esse Brasil tão bonito. A gente tem enorme orgulho de ter uma indústria têxtil de moda centenária. Quantos países têm uma indústria da moda centenária? Né? E quantos países têm várias? São várias empresas que estão em meia verde, que respeitam a situação socioambiental, que respeitam as pessoas. Então a gente tem muita... A gente adora fazer parte desse país. E acho que aqui é um ponto de reflexão muito importante para nós, porque a gente fala sobre o Brasil é uma das 3 únicas cadeias completas do mundo. E isso traz para a gente uma enorme responsabilidade. A gente tem que ser, pelo menos, uma das 3 melhores cadeias e mais fortes do mundo. Porque nós temos a cadeia completa e acho que pós essa situação que aconteceu, ficou muito claro a diferença que isso faz na retomada dos negócios. Nós temos aqui o algodão, a fiação, o algodão mais sustentável do mundo, fiações espetaculares, tecelagens muito potentes, confecções de todos os tamanhos, focos, tipos, tecnologia, empresas de software, lavanderias, muitas já não usando mais químico, milhares de marcas de todos os tipos, tamanhos, personalidades, propostas. A gente tem um atacado potente e um varejo potente. Então a gente tem que ter muito orgulho do nosso Brasil, porque a gente já recebeu alguns gringos aqui, e em quantos países do mundo que a gente vai visitar um shopping premium ou um shopping focado na classe média, e que mais de 80% ou 90% das lojas que estão lá são brasileiras. São do próprio país. E a nossa maior paixão vem das pessoas desse país. Talvez a maior falta que fez para mim, para o nosso time, esses meses aí, sem poder visitar os parceiros, os clientes da cadeia, foi ficar distante das pessoas. Porque a cada viagem nossa, para cada lugar do país, a gente volta... eu volto emocionado com a capacidade das pessoas que têm de fazer o seu negócio começar no século, de muito suor, de muito trabalho. E a Tecnoblue tem um privilégio de ter nascido nesse país. Hoje, é um presente a gente ter nascido no Brasil. A gente não queria hoje estar em um país da Europa, estar em um país da Ásia. A gente queria estar no Brasil. Esse é o país que tem um futuro sustentável e lindo nessa indústria da moda. Nossa paixão a gente traduz na forma como as pessoas abraçam os nossos parceiros, num design que nasceu com a empresa, e um design com muita originalidade e que vem de tudo que o Brasil nos oferece, né, dessa história linda de design, de música, de arquitetura, enfim, de várias coisas. O nosso foco é sustentabilidade, numa palavra muito mais ampla, né? Sustentabilidade é a gente atuar num lugar bacana, a gente ter uma relação próxima com as pessoas, a gente respeitar as pessoas, a gente ser uma empresa íntegra, enfim. Inovação que durante muito tempo ficou muito preso a produto, e hoje uma inovação na cadeia. A gente precisa estar totalmente ligado a esse mundo da inovação em todas as áreas. E na colaboração,
A nossa tecnologia, o nosso TA bate diferente. E a gente tem que ter muito orgulho disso. Mas a gente acredita, sobretudo, eu acho que a DNCity é uma prova absoluta disso, em atuar de forma colaborativa. Então, há 16 anos a gente atua junto com a SMC. Privilégio estar com o Juliano Donini aqui, um dos fundadores do SMC, que é o Santa Catarina Mod Cultura. Um projeto que vem transformando a forma das empresas, das pessoas, dos estudantes conviverem em Santa Catarina. A gente atua no sindicato local, que é o Sintex, a gente atua na Fiesc, a gente atua na BIT, e a gente tem enorme orgulho de fazer parte da DNCity. Então, acho que ao lado, ajudando a formar uma cadeia forte, que a gente vai ser mais forte. Então, essa é uma coisa que faz muita diferença, que dá trabalho, mas que faz muita diferença. E com isso tudo a gente forma a nossa família, Tecnoblue, porque a gente vive, se a gente passa boa parte da nossa vida no trabalho, que esse trabalho seja duro, tenha objetivos claros, mas que a gente possa conviver com uma forma saudável e feliz com as pessoas. E a gente abriu aqui a nossa Casa Sampa, esse lugar inspirador, onde a gente vai ter muitas novidades, mas é um lugar para sentar e juntos co-criar uma história cada vez mais bacana, no ID também. Como a gente falou com vocês, a gente tem eu acho que esse país é tão impressionante, né? A XP é uma empresa que talvez em 5 anos, ela mostrou para milhões de brasileiros que é possível investir em bolsa, que é possível acessar conhecimento de qualidade. E a apresentação da Raquel, eles não podem sair da XP, então vai ser... são 28 minutos de apresentação. Eu tive a oportunidade de assistir hoje de manhã. Essa menina não tem mais do que 30 anos. E é impressionante a capacidade desses jovens, se a gente der conteúdo. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Raquel, analista de macroeconomia aqui da XP Investimentos. E eu, enfim, estou participando aqui dessa maneira virtual, aqui desse evento. Queria agradecer pelo convite. Enfim, uma honra. Na indústria, no varejo, enfim, que é uma euforia de venda que a gente está com dificuldade de entregar, enfim. Mas dúvida de como é que vai ser o ano que vem, como é que vai ser o 2021. Eu acho que a XP está com muita qualidade essa informação. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Raquel, analista de macroeconomia aqui da XP Investimentos. E eu, enfim, estou participando, analista de macroeconomia aqui da XP Investimentos. E eu, enfim, estou participando aqui dessa maneira virtual, aqui desse evento. Queria agradecer pelo convite. Enfim, é uma honra estar aí virtualmente com vocês. Eu espero que vocês gostem aqui, consigam, espero que eu consiga agregar aí com essa apresentação ao que vocês estiverem discutindo aí ao longo do dia todo e ao longo de todos esses dias de debates. Começando então, eu vou falar um pouquinho do nosso cenário, a nossa visão aqui para o cenário macroeconômico, do Brasil, começando pelo cenário internacional, mas focando mais no Brasil. Falando um pouco então do cenário internacional. Qual que é o contexto que a gente está agora, Bom, eu acho que não preciso falar para ninguém, não é novidade para ninguém, que a gente está aqui num contexto de pandemia, a gente passou pela crise enfim, estamos passando pela crise do coronavírus. Eu acho que um lado bem importante disso tudo é dizer que essa crise, diferente de outras crises, diferente de outras crises no passado, a gente tem aqui
uma resposta, a gente teve uma resposta dos governos muito, muito rápida. Por quê? Porque essa crise foi uma crise de saúde, uma crise pandêmica, ela não teve culpados, não teve uma discussão de risco moral, né? Não teve uma demora para os governos decidirem se eles iam entrar, se eles não iam entrar. Então, acho que se há um momento óbvio, né, para uma política contracíclica, né, que é aquela política que ela atua para reverter o ciclo de queda, um momento óbvio é esse. Então, acho que houve quase um consenso, né, global de que agora era o momento para se implementar políticas contracíclicas. E o resultado é esse que a gente está vendo aí, né? Então, o contexto de uma economia global em gradual recuperação. Por quê? Porque a gente, lógico, com todas essas respostas, né, elas vieram muito mais para conter os efeitos econômicos, né, daquelas medidas que foram tomadas justamente para tentar evitar o colapso do sistema de saúde, evitar uma tragédia social muito maior, que foram as medidas de isolamento social, de distanciamento social, e em muitos países até de lockdown, né? Então, com tudo fechado, obviamente que os impactos econômicos disso iam ser substanciais. Então, a gente tem aí uma ação dos governos muito grande, né, e cujo resultado é esse que a gente está olhando agora. Quais foram, então, os principais drivers dessa recuperação que a gente está olhando? Nesse gráfico, vocês podem ver que tem aí, eu trouxe o PMI industrial, né? O PMI é o índice de gerência de compras. Ele é basicamente um indicador aí mais qualitativo do que quantitativo, no sentido de que se pergunta, né, para aí, no caso, a indústria, como estava sua situação, né, no mês passado, como ela está nesse mês comparado ao mês passado, principalmente olhando aí para novos pedidos, para pedidos atuais e como que você está imaginando que vai estar o seu negócio, né? E ele é um ótimo indicador antecedente, ele sai mensalmente, né, muito rápido, então por isso que ele é muito usado para sentir, ter esse feeling do que está acontecendo exatamente agora, né, na crise. Como vocês podem ver, grande maioria das economias desenvolvidas, então aí a gente tem a China, zona do euro, Estados Unidos, passaram por esse vale, né? E se você não sabia o que era uma recuperação em V, é só olhar para esse gráfico, né, que a gente tem claramente uma recuperação em V. Dá para ver que a China, o V dela tá muito mais para cá, né? O V dela, ele tá mais para a esquerda, porque foi o país que passou primeiro por essa crise, e as medidas adotadas na China foram muito bem sucedidas para conter uma possível segunda onda, né, e o contágio, né, do coronavírus. E aí, também, além desses estímulos fiscais, né, que eu comentei, que foram rápidos, foram maciços, assim, foram muito, muito grandes, né, então a gente tem, ao final do ano, a gente vai ter mais de 20% do PIB global injetado na economia global, tanto em termos de estímulos fiscais, creditícios, quanto monetários, então redução de taxas de juros, mudanças regulatórias para permitir maior crédito, né, para permitir o crescimento do crédito, então liquidez, né, e inclusive aquele dinheiro, o estímulo fiscal a fundo perdido, né, que é basicamente o auxílio emergencial aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos também, o aumento do seguro-desemprego, o cheque de $1.200 para as famílias, então tudo isso foi muito importante. Um outro lado muito importante foram os avanços tecnológicos, então, como a gente vê até no próprio mercado, né, a gente vê que as empresas, no Brasil, por exemplo, não são nem as empresas de tecnologia, né, são empresas de outros ramos que conseguiram se sair bem nesse momento, né, conseguiram ter um avanço tecnológico e ser pioneiras nesse sentido, elas se saíram muito bem. Por quê? Porque nesse momento diversas tendências que já estavam vindo, já tinham uma trajetória ali de desenhar os líderes e de dar market share àqueles que conseguiam acelerar, ela foi muito mais forte. Então a gente viu, né, empresas como o Zoom, por exemplo, aí revolucionando da maneira que eu estou até gravando aqui esse vídeo para vocês. E tem um terceiro ponto, né, que está levando a essa recuperação gradual da economia global, que é a natureza humana e social mesmo, que basicamente é um entendimento da população de que em algum momento é preciso tocar a vida. Então é por isso que quando a gente olha os dados de uma segunda onda de Covid, que de fato a gente está tendo uma segunda onda de Covid nos Estados Unidos, na Europa, por que a gente tem uma interrogação aí no título, né? Porque quando a gente vê, são alguns pontos, né? O primeiro,
quando a gente olha a curva de contágio, a gente vê que ela é muito maior até em magnitude do que a primeira curva de contágio. Mas quando a gente olha em termos de fatalidades, a gente vê que ela é muito menor. Então a gente teve, é lógico, a gente só vai saber isso com certeza depois que tudo evolui muito, depois que tivermos feitos muitos testes, então só no futuro. Mas por enquanto o que a gente pode olhar é que a gente tem aí algumas coisas que aconteceram nesse meio tempo que levaram, né, que estão contribuindo certamente para essa diminuição tanto do número de fatalidades quanto do número de hospitalidades. Então a gente teve uma melhora substancial no protocolo médico, né? Então hospitais, enfim, médicos, se sabe muito mais sobre a doença hoje do que se sabia antes. Exemplos básicos como você saber que se você tocar numa coisa, né? Se você sentar numa cadeira com uma pessoa que tinha Covid ontem sentou, você não vai pegar Covid, né? Que não dá para pegar por frutas e legumes, que é realmente uma doença que passa ali por gotículas, né? Então, o uso da máscara é muito importante. Então, nesse sentido, o próprio protocolo social de saúde também evoluiu muito, né? O uso de máscaras de álcool gel e lavar as mãos, etc. Tudo isso se provou realmente eficaz, né? Diante da natureza da própria doença, e também muitos indícios de que há uma evolução também, né, do próprio vírus que se tornou um pouco menos letal, apesar de mais contagioso, né, como a gente pode ver nessa curva que a gente vê do contágio muito maior. Mas é lógico, tudo isso só vai poder ser confirmado, né, daqui a algum tempo, quando pesquisas puderem ser feitas aí, usando, né, todo o conhecimento que a gente tiver sobre a doença daqui mais para frente. Mas a questão que eu comentei do social, das pessoas sentirem que elas precisam tocar a vida, né, a gente já vê com medidas de anúncio, né, de isolamento social e enfim, de fechamento de serviços e de outros, tanto do setor de serviço quanto do setor industrial, né, em países da Europa estão causando até uma convulsão social. Então, a gente está vendo até protestos contra governos que estão tomando essas atitudes. Então, é muito difícil. Então, diante disso, do ponto de vista econômico, é muito difícil muito improvável ainda que haja novas medidas de lockdown, no sentido de realmente, né, acabar ali começar a fechar tudo de novo. E até pelo próprio fato de que os países, enfim, estão endividados até as tampas, e vai ser muito diferente se a gente falar agora de mais um ano de estímulos fiscais sem precedentes, né? As consequências serão outras. E uma das consequências disso tudo, né, como eu comentei, é a liquidez abundante. Então, a gente tem um mundo aí que está nadando em liquidez. Então, os juros de longo prazo dos muitos países que já estavam baixos, né, mas o que a gente estava vendo no movimento no ano passado era uma volta, né, era um aumento paulatino desses juros, principalmente nos Estados Unidos, e o que a gente viu é que nos Estados Unidos, logo no começo da crise, a gente teve aí uma reunião extraordinária do Fed que já reduziu os juros, e a gente vê esse mesmo movimento em grande parte dos países do mundo, principalmente nos países desenvolvidos, que tem o quê? Mais espaço fiscal, monetário, mais credibilidade para ter essa queda na taxa de juros, né? E aí a gente está olhando aí até os juros longos de 10 anos, ou seja, não só os juros básicos, são juros de curto prazo, estão sendo cortados, como o mercado está olhando para os juros lá na frente, como eles vão continuar muito baixos. Por quê? Porque a liquidez está muito alta e o posicionamento dos bancos centrais não tem sido mais... tem sido muito mais de garantir essa liquidez para prevenir, né, uma crise pior, né, do que olhar muito para como os perigos inflacionários disso, até porque quando a gente olha para a inflação nos países desenvolvidos, ela continua bem baixa. Bom, temos também bastante volatilidade vindo do cenário eleitoral americano, então, enfim, quando vocês virem esse vídeo aí, já vai faltar menos de uma semana para as eleições, mas a gente não espera grandes mudanças, tá? Mudanças estruturais. Então, apesar dos dois candidatos serem candidatos bem diferentes, com perfis bem diferentes, né, não esperamos grandes mudanças estruturais, porque o sistema americano, o sistema institucional americano é muito sólido, né, e principalmente se a gente compara aí, quando a gente fala da relação Brasil e Estados Unidos, muita gente pergunta, mas o que vocês esperam? Vai mudar muito? Principalmente considerando como os Estados Unidos, como o presidente americano tem uma relação, né, ideológica mais pessoal com o presidente Bolsonaro. Isso, se a gente olhar pelo outro lado, né, que é quanto que mudou pelo fato de termos o Bolsonaro e o Trump no poder, foi muito pouco.
né? Não teve, a gente não mudou nem para o melhor nem para o pior, então acho que a gente tem uma relação aí sólida de longa data com os Estados Unidos e que existem até potenciais ganhos da gente ter uma vitória aí do Joe Biden, candidato democrata, em relação, né, no que tange as relações do Brasil-Estados Unidos, como, por exemplo, uma maior pressão, mas no sentido diplomático, de uma mudança de retórica no âmbito do meio ambiente, né? Então, sem entrar em uma questão de mérito, é fato de que a retórica, né, do governo atual sobre o meio ambiente, por que eu falo retórica? Porque às vezes a retórica é bem diferente do que está sendo feito, né? E a retórica passa uma imagem que não está sendo feito nada quando está sendo feito bastante coisas. Então, uma potencial mudança de retórica poderia vir a ser positivo para o Brasil aí nesse novo mundo, né, e nessa nova liderança que pode vir a acontecer nos Estados Unidos, que coloca o meio ambiente aí, as questões ambientais no cerne aí, da sua administração. Mas é lógico que a gente deve esperar volatilidade em termos de mercado, a gente deve esperar volatilidade. Mas isso tudo, a gente vê em todas as eleições, a gente não pode esquecer que o mercado balançou muito quando Trump foi eleito, né? Então tudo isso esperado, mas uma democracia muito sólida, então a gente não espera que tenha grandes mudanças estruturais. Muita gente pergunta de taxa se vai ter muita mudança em taxa de juros, se a gente espera mudança, né, na política econômica. Não, principalmente não na taxa de juros, porque o Fed segue sendo, né, uma instituição completamente independente, assim como a gente pôde ver no mandato do Trump, que ele não teve, né, bem que não é que ele não tenha tentado, não foi por falta de tentativas, mas não conseguiu aí interferir nas mudanças da autoridade monetária. Falando aqui um pouco de Brasil, então, o que a gente está vendo no Brasil, né? A gente vê que, assim, os índices de confiança, eles mostram que existe um ímpeto positivo aqui para a nossa economia no momento, né? Então, os empresários seguem à frente, os consumidores ainda estão um pouco receosos, já recuperaram grande parte do território perdido, não recuperaram tudo ainda, então os empresários já recuperaram tudo, os consumidores ainda mais receosos. Muito foi puxado, né, a parte positiva dos consumidores pelo próprio auxílio emergencial, né? E as outras medidas do governo. Então, acho que se a gente tinha uma dúvida, né, e a gente tinha mesmo aqui, né, na nossa equipe, uma dúvida no começo dessa pandemia, se, de fato, os programas do governo iam ser sólidos o suficiente, eles iam ter robustez o suficiente, ser organizados de uma maneira que chegassem na ponta, que a gente não ia inventar um monte de jabuticaba aqui como a gente faz, e os programas iam ser completamente diferentes, e não a gente ia gastar dinheiro e eles não iam, né, ser eficazes no que eles se propuseram. E o que a gente vê é que, na verdade, não foi isso que aconteceu. A gente gastou muito, né, o Brasil gastou muito mais do que todos os outros países emergentes, sendo que a média dos países emergentes e a nível, muito próximo a nível dos países desenvolvidos, mas o lado bom disso é que esse gasto foi, enfim, foi bem sucedido ao que se propôs, né, que era mitigar os efeitos econômicos das medidas de isolamento social aí para enfrentar o coronavírus. A gente não está vendo uma recuperação forte, né, no segundo trimestre, a gente está esperando uma desaceleração, né, para 2021, não tão, né, uma recuperação que vem muito mais forte no final desse ano, começo do ano que vem, e aí uma recuperação um pouco mais gradual ao longo do ano que vem, o que também é esperado, né, porque você não pode, né, a gente não tem uma coisa é recuperar o nível pré-pandemia, outra coisa é continuar crescendo, para isso a gente precisa de outras questões que também ocorram. Por outro lado, o desemprego ele deve seguir alto, então é uma preocupação. A gente tem aí uma expectativa que o desemprego ainda vá subir um pouco antes de cair. Por quê? Porque a gente tem aqui uma dinâmica muito diferente dos Estados Unidos, né? Então, no começo do ano, muita gente perguntava, mas o desemprego nos Estados Unidos chega a 20, a nossa expectativa é que chegue a 15 aqui. Eu falava, porque na verdade o mercado americano é muito diferente, o mercado americano é muito mais flexível. Então, quando a gente vê nos filmes que a pessoa passa na porta da loja, quer trabalhar, ela entra, isso de fato acontece, né? Então, é uma legislação muito mais fluida, né? Muito menos rígida, e é super barato, não tem custos, né? Quase não há custos para você demitir ou para você contratar. Então, esse é o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que, né, lá nos Estados Unidos você recontrata muito fácil, o lado ruim é que a qualquer, né, movimentação negativa você pode demitir novamente. No Brasil a gente tem um mercado de trabalho menos rígido do que ele era antes, após a reforma trabalhista, mas ainda é um mercado rígido. O que a gente viu de positivo nesse movimento é que, de fato, o programa do governo, principalmente o programa de manutenção de emprego e renda, né, o BEM, ele foi muito bem sucedido em manter
grande parte aí da força de trabalho formal. Por outro lado, os informais acabaram sofrendo muito mais, e em termos de perder um emprego, né, e acabaram contando bastante com o auxílio emergencial. Quando a gente olha para o câmbio, né, o que a gente vê? Muita gente me pergunta, né, vocês que trabalham na indústria aí devem estar bastante preocupados com o câmbio. O câmbio, ele segue, o real tá desvalorizado, tá? Em termos assim, ele tá mais desvalorizado do que ele deveria estar estruturalmente. Quando a gente fala que é undervalued, né? Por quê? Porque quando a gente olha nas variáveis estruturais do câmbio, né? Então, por exemplo, quando a gente compara aí uma cesta de commodities, que é o que a gente exporta, né? Quando a gente fala dos nossos termos de troca, que é a diferença ali do preço do que a gente importa para o que a gente exporta, né? A gente vê que o real tá descolando totalmente do preço de commodities, que tá crescendo muito. E quando a gente olha versus uma cesta de países emergentes, né, o real, a gente também vê a gente descolando. E o que explica, né, o real tá desvalorizado nesse sentido? É muito mais a percepção de risco. A percepção de risco é a percepção de risco fiscal, tá? Principalmente, porque se você tem o mercado já coloca lá para frente, né, um risco de o governo gastar demais, não ter espaço para gastar demais, ter que recorrer à emissão monetária, né, para você poder pagar a sua dívida, e isso, enfim, acarretaria aí numa desvalorização pesada aqui do real. E o câmbio, ele é sempre a primeira, ele é um canal, a gente tem aqui o câmbio flutuante no Brasil, então ele é um canal, né, com a conta de capitais aberta, ou seja, pode ter livre circulação de capital, então ele é um canal rápido, onde é alocado o risco. Então, esse risco fiscal, ele aparece bastante aí no câmbio. Bom, o que a gente... aí, se a gente olha aqui na inflação, né, outro tema, né? Peraí, gente, deixa eu só retomar naquele ponto, se a pessoa puder editar essa partezinha, porque Sabrina mandou uma mensagem aqui, me confundi. Então, o que a gente olha para o câmbio é que ele está, né, segue desvalorizado, e por causa do risco fiscal. Qual que é a nossa expectativa olhando para o ano que vem? A nossa expectativa olhando para o ano que vem é que esse câmbio, ele arrefeça, tá? Por quê? Porque é basicamente tudo jogando para o lado que ele esteja um pouco mais valorizado, tá? Então, a nossa projeção de câmbio aí é para 5,20, né? Enfim, que ele alcance 5,20 aí nos próximos meses, e que o ano que vem ele reduza mais um pouquinho aí para por volta de 4,90. Então, a gente tem aí uma expectativa que haja uma apreciação do câmbio muito mais diante desses fatores estruturais, e diante do fato de que as incertezas fiscais estão ficando um pouco menores, né? Não é melhor, não é uma expectativa muito grande, mas basicamente não é tanto céu nem tanto inferno, né? A gente está ali no meio termo. A gente não imagina aqui que apesar de o grande risco ao nosso cenário ser o risco fiscal, não imaginamos que vá haver uma ruptura, né, do regime fiscal atual, e, enfim, e a virada de chave ali em termos de política econômica a partir do ano que vem. Quando a gente olha para a inflação, né, que é bem relacionado aí também essa questão, né, do dólar, a gente sabe que o dólar, né, o real desvalorizado pressiona bastante a inflação. A gente tem, sim, estamos vendo, né? Engraçado, mas vocês não estão vendo o que está acontecendo com os IGPs? Sim, estamos vendo. Olha, como vocês podem ver, o IGP, né, saltou, o IGPM, comparado ao IPCA. O IPCA é a nossa medida básica aqui de inflação principal, que é usada pelo Banco Central para balizar as decisões de política monetária, né? Ou seja, para jogar, decidir aí com onde vai a Selic, né? E o que a gente vê é que, de fato, vocês devem sentir isso muito de perto, né? Ali, produtores olhando para a indústria de varejo, de roupas, né? De vestuário. Então, todo mundo que trabalha com algum tipo de produção está sentindo isso muito mais próximo, né? Essa inflação mais alta, que são os IGPs, que é muito o que está refletido no IGP, né? Que é o Índice Geral de Preços do Mercado, que que é composto tanto pelo IPA agrícola, quanto pelo o IPA, que é o Índice de Preços no Atacado, também industrial. Então, a gente tem aí um peso mais forte do dólar. E o que acontece
como a gente tem um desemprego ainda muito alto, ou seja, uma ociosidade na economia ainda muito alta, muitos dos preços não estão sendo repassados. Alguns estão, alguns não. Então, o alimento é um dos principais exemplos, né? A gente teve a maior confluência de fatores que levou ao crescimento substancial do preço dos alimentos. Então, a gente teve alta das commodities internacionalmente, a gente teve alta do dólar, a gente teve alta da demanda da China, a gente teve alta da demanda do Brasil com o auxílio emergencial, a troca do consumo de serviços por bens, né? A população mais pobre que recebe o auxílio emergencial tem uma propensão marginal a consumir maior, né? E dentro disso consumir mais alimentos. Então, assim, e como se cerejinha do bolo, a gente teve Laninha, que a gente está passando agora no final desse ano, e deve continuar impactando no ano que vem. Então, a nossa expectativa para a inflação é que ela vai continuar pressionada, né, potencialmente, assim, próxima da meta o ano que vem, mas não vemos a inflação ficando acima da meta nem esse ano, nem o ano que vem, porque ao mesmo tempo que teremos essas pressões tendem a se dissipar, tanto quanto eu falei do dólar, já vai ser uma fonte importante de dissipação, e a outra, né, essa ociosidade forte na economia, e também o reequilíbrio, né, de oferta e demanda no setor industrial, que está faltando muito insumo, né, isso porque grande parte da indústria teve que parar, e a demanda continuou, e na verdade ficou até mais forte a demanda para o varejo, né. Então, isso é um pouco né, do que eu comentei ali das medidas de estímulo do governo, que elas foram mais robustas do que a média dos países emergentes, e isso também, enfim, foi muito positivo, só que traz a gente aí com uma preocupação para o ano que vem, quando essas medidas forem retiradas. E aí o que eu também comentei sobre o risco fiscal, né, o cenário fiscal segue o principal risco, mais a nossa projeção. Então, por mais que a nossa projeção leve a nossa dívida PIB acima de 100%, a gente não vê um cenário apocalíptico. A gente vê isso como um risco importante a se monitorar, um risco que está pesando no câmbio, por exemplo, mas temos uma visão construtiva, né, nesse sentido de que não é que, né, tudo vai ser resolvido em um mês, mas também não vemos um cenário aí de destruição e de reversão do cenário de responsabilidade fiscal total. E aí, a questão que eu comentei, né, que sobre o fim dos estímulos, né, e aí a gente não pode esquecer dessa parte importantíssima da equação, que é o cenário político, que é a aprovação do Bolsonaro tendo subido durante a pandemia. É muito difícil dizer que isso foi especificamente, há uma relação de causalidade, né, entre ali o recebimento do auxílio emergencial e a aprovação, mas de fato, né, dá para observar nos dados que a popularidade do Bolsonaro cresceu aí entre a população mais pobre, entre algumas regiões onde ele não tinha uma popularidade tão alta como no norte do país. Então, é difícil, é um risco, né, que é recorrer, virar essa chavinha e passar a gastar muito mais, porque esse ano fiscal aqui, esse buraco enorme que a gente está vendo aqui em 2020, ele é basicamente o buraco café com leite, né? A gente estava retomando um primário, né? A gente estava retomando lentamente uma sustentabilidade, estávamos olhando para o superávit, né? Ou seja, contas no azul, né? Nos próximos anos, e isso nós fomos pegos de surpresa aqui pela pandemia. Mas é lógico que muita gente vai perguntar, mas pode ter sido muito, pode ter sido pouco, será que gastamos demais? Você acha que é a pergunta que vai ser muito difícil de ser respondida, que a gente nunca vai ter um contrafactual, mas o que importa é que, assim, essas medidas foram bem sucedidas, o crédito está retomando, né, a queda de juros que muita gente pergunta, mas os juros que foram longe demais também, assim, muito difícil, assim, não, a nossa visão aqui, não concordamos, tá? Não achamos que o juro foi longe demais, que quando a gente olha os dados de crédito, eles mostram muito bem que os juros baixos estão sendo muito positivos para a economia, principalmente para uma indústria como, né, como aí a de vestuário, né, que está puxando muito o varejo. Então, a gente vê o crédito tanto naquele crédito de mais longo prazo, né, que a gente olha aí para o crédito para o setor imobiliário, os juros baixando, mas a gente também vê os juros baixando em todos os tipos de crédito, cheque especial, né, a cartão de crédito, né, a inadimplência caindo, a proporção da renda das famílias sendo dedicada ao pagamento de juros reduzindo, tudo isso forma aí cria um espaço aí a mais no orçamento, né. E tem um ponto importante que o Banco Central levantou algumas vezes, que e eu acho que isso vai depender muito de qual área, né, qual setor está aí o negócio de vocês na indústria aí indústria têxtil, mas é que existe um fato de que
grande parte da população, principalmente a população de classe média e de classe alta, passou boa parte dessa pandemia aumentando a sua poupança, tá? Uma poupança mais precaucional, olhando ali para frente, né? Diferente da população mais de mais baixa renda aí, que acabou gastando grande parte aí do auxílio emergencial. Então a poupança aumentou, tá? Então a gente tem uma visão positiva para o varejo, principalmente aquele varejo atrelado à renda um pouco mais alta, porque existe sim essa poupança, isso dá para ver nos dados, uma poupança precaucional que traz consigo uma demanda reprimida durante esse período de pandemia. Então é isso, gente, essas são nossas principais projeções macroeconômicas, e eu espero que vocês tenham, enfim, eu tenha agregado aqui a discussão de vocês. Infelizmente eu não estou ao vivo para tomar perguntas, mas eu fico à disposição aí, podem enviar e-mail, pegar os contatos aí, e espero que eu tenha ajudado vocês a trazer um pouco mais de luz a esse debate e nas expectativas para o ano que vem, que eu acho que a gente tem uma visão muito construtiva. Enfim, não é uma visão ingênua, mas é uma visão construtiva para onde a gente está caminhando. Então, pessoal, eu queria fazer 3 comentários sobre a XP, né? Porque a gente acha muitas vezes que uma potência dessa vem só da tecnologia, vem toda a parte que eles têm de pessoas, de conteúdo, enfim. Há 7 anos, a Tecnoblue é visitada lá em Santa Catarina por analistas da XP, por investidores da XP, que vão percorrer a cadeia produtiva no Brasil inteiro para entender quais são as empresas que se conectam bem com a cadeia, que respeitam a cadeia e que crescem com a cadeia. Então, isso é uma coisa que qualquer uma das nossas empresas pode fazer, né? Não existe tecnologia ou grande investimento para se fazer isso. O outro ponto é essa jovialidade. A gente tem contato com algumas pessoas da XP, acho que nenhuma delas com mais de 35 anos, e elas são brilhantes, né? E quanto que as nossas empresas estão abertas para trazer esses jovens brilhantes para o nosso lado, né? E o terceiro ponto é uma XP mostrar que é possível, né, em poucos anos, transformar um mercado que era dominado por 4 grandes, extremamente estáticos, né, e como isso é possível rapidamente fazer essa volta. Eu, como cliente de um dos 4 bancos há mais de 30 anos, eu não admito que a minha gerente comece a me mandar, como aconteceu há 15 dias atrás, informações diárias de manhã cedo, assim como eu recebo há 6 anos da XP. Eu acho que a gente tem que inovar de outra forma. Então, continuando aqui, e aí acho que eu queria deixar claro, antes de mais nada, que... Opa, está acabando aqui. Cada pessoa que está nessa sala faz muita diferença na nossa indústria da moda, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente deixou com vocês um jornal, né, com a indústria com a história do denim, atrás produtos que a gente elegeu como os principais produtos nossos, e a gente tem essa medalha, né, que a gente tem enorme orgulho, que vocês carreguem, né, para a vida, porque é um momento tão especial que a gente está vivendo, que a gente queria de alguma forma registrar isso. E a gente perguntou a pessoas com uma linda história de entrega nesse país, né, sobre as oportunidades a partir desse momento, a partir da Denim City, enfim, dessa união nossa, né? Opa. Então, o Fernando Pimentel, presidente da BIT, diz que entendemos que a indústria brasileira tem plenas condições de sair vitoriosa desse processo, não só pela inovação, tecnologia, design e sustentabilidade, mas pela profunda capacidade de gerar empregos, que é o que importa fundamentalmente nessa retomada da economia. E aí vamos voltar para a nossa indústria da moda, né? Nós somos a 2ª maior geradora de empregos do país, né? E cada vez mais o governo precisa entender a importância disso, né? Com R$500 uma pessoa compra uma máquina de costura e começa a costurar, começa a sua facção. Marcelo Prado, diretor do IEM, que é o principal instituto de análise, e está muito... já previa a retomada em V forte a partir de agosto, né, quando todo mundo estava prevendo que a retomada seria lenta. Então, o IEM conseguiu antecipar essa informação. E o Marcelo disse que a competitividade do algodão brasileiro, a diversidade de matérias e a criatividade das nossas marcas vem garantida ao segmento de jeanswear em desempenho médio bem acima das demais linhas de produtos do vestuário no país e que deverá fazer grande diferença na recuperação da demanda brasileira, pós-pandemia.
Isso tudo sem falar da competitividade internacional que o setor possui, mas que ainda está para ser devidamente explorada. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas um país que produz cerca de 400 milhões de peças em jeans por ano e exporta menos de 1 milhão, a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Isso não faz sentido. Seu Herbert Schmidt, essa imagem, seu Herbert, é uma imagem da sua Santista, né? Esse homem que é um dos pilares da indústria têxtil brasileira, esse suíço que vive aqui há mais de 40 anos, né? E que tinha há 25 anos a Universidade Santista, né? Então, eu acho que em alguns momentos da história, tem pessoas que pensam um pouco à frente demais do seu tempo, né? O que a gente está vendo aqui hoje é uma visão que o Sr. Herbert Santista já tinha há 25 anos atrás. Então, com a enorme vantagem de possuir a cadeia produtiva completa, o futuro é muito promissor para o segmento denim, brins e algodão em geral. Premissa fundamental é de investir nos pilares da tecnologia, inovação, com criatividade e com a base de sustentabilidade, qual se tornou vital para o futuro da indústria. O Sr. Herbert traz muito firme, né? A gente tem o algodão mais sustentável do mundo e a gente usa ainda muito poliéster. Será que não faz sentido a gente, sendo o maior produtor de viscose e de celulose do mundo, trabalhar mais com viscose? Será que esse não é o mundo que o mundo espera do Brasil? Para ocupar os espaços do cenário internacional, com competitividade, o Brasil precisa de reformas internas, acordos bilaterais, mas precisa mais do que nunca, né, Sr. Herbert, de empresas lado a lado criando isso, né? Eu queria, nesse momento, pedir uma salva de palmas para essa grande pilar da nossa indústria têxtil. Seu Herbert hoje é o head da Guess, que é a maior consultoria do mundo, da indústria têxtil de moda, e faz um trabalho brilhante para nós. James, que é o grande visionário da Denicit, esse holandês, que enxergou há 10 anos atrás que não fazia tanto sentido a Holanda ter semana Fashion Week, enfim, e que faria muito sentido a Holanda, sendo um país de uma cultura muito bacana, de uma cultura jovem, da bike, né, de tratar bem as pessoas, que seria muito bacana que tivesse um espaço para educar as pessoas em relação ao futuro do jeans. E esse cara brilhante diz que 10 anos é o horizonte em que muitos de nós projetamos nossos papéis e empresas para a próxima geração. Através da colaboração e da educação, podemos levar essa indústria a um azul mais brilhante. O denim pode servir de exemplo para outros setores, isso é muito importante. O denim pode servir de exemplo para outros setores. Onde planeta, pessoas e prosperidade andam de mãos dadas. Economize água, acabe com a poluição, recicle, dê trabalho e salários justos. Esse cara é brilhante, ele só não está aqui hoje, daqui a pouco eu vou falar do Harm que está aqui, porque ele está fazendo trabalho para o rei e para a rainha da Holanda, sobre como deixar os jovens ainda mais preparados para o futuro, para esse novo futuro. E ele fala isso, né, de uma forma muito clara, ou seja, ninguém pode mudar uma indústria sozinho, né, a gente precisa co-criar esse futuro. Eu acho que é absolutamente isso que a gente faz a partir da Denicit. Seu Manuel Pizarro, vejo o jeans do Brasil nesses próximos anos, através dessa incrível Denicit, das parcerias aqui estabelecidas, desse compromisso com o futuro e com a sustentabilidade, e com a paixão que existe, que o Brasil será um dos líderes dessa indústria no mundo. Daqui a pouco tem uma surpresa, seu Manuel, vamos passar aqui. A gente pediu também para o Tufi, do EC Fórum. A pandemia fez o mundo mudar. A moda tem que se adaptar a esse novo tempo, com novos talentos e oportunidades. A Denicit se mostra preparada para essa nova era. Vocês têm... Opa. Para voltar. Miele, tem 2 pessoas aqui nessa foto, né? Essa foto é que eu acho que é um pouco mais velha, né, Miele? Porque as roupas estão um pouco diferentes, né? Mas isso mostra o quanto faz sentido, o quanto um país cresce quando a gente está abraçado com os nossos parceiros, concorrentes que viram parceiros, né? Renato, embaixador da Denicit. Aproveitei todas as oportunidades que o denim me ofereceu durante décadas. Caprichei nos tons dos jeans e do raiozinho.
que o futuro nos reserva será uma grande união de pensamentos. Eu queria, nesse momento, pedir para o Miele e para o Renato, como dois grandes estandartes, como dois pilares dessa indústria da moda, da marca brasileira de valor, uma salva de palmas. Essa é uma imagem que a gente tinha lá na fábrica, né? Que mostra um lambe-lambe. Eu acho que o caminho que a gente faz na vida é que tem vários caminhos lindos, não só aqui, como em qualquer um dos showrooms, qualquer pessoa que faz parte dessa linda cadeia do Deni, da moda brasileira, é que não interessa como começa. Não interessa o caminho que a gente faz. Acho que esse caminho tem que ser cada vez mais colaborativo. É isso que vai nos levar longe. Esse é o James, na Denicite de Amsterdã. Esse cara criou uma coisa espetacular. Ele é brilhante. Ele vai estar aqui constantemente para nos iluminar. Ele pensa muito diferente do que as pessoas, a gente está acostumado a pensar. Rami, por favor, Rami. Please. Rami é o CEO da Denicite Amsterdã. Veio para o Brasil especialmente para a abertura do evento. Vai ter que ficar 14 dias em quarentena no retorno, longe da família. É um executivo brilhante, que tem um grande desafio de, junto com a gente, formar a Brasil Deni Embassy na Europa e levar a nossa cadeia juntos para brilhar junto de uma forma sustentável, feliz, bacana, na Europa. Essa é a imagem do Rami quando apresentou. Estão vendo aqueles pontinhos vermelhos? Nosso grupo, há 30 meses atrás, foi visitar a Kingpins. A gente nem sabia que existia a Denicite. Era um grupo de 7, 8 brasileiros amigos. E aí a gente descobriu que tinha a Denicite, e o Rami nos recebeu com muito carinho, né? E mostrou todo o projeto da Denicite, como é que eram as bases, os conteúdos, tudo isso. E ele colocou os pontinhos lá, que a Denicite começava em Amsterdã, que ia para a Califórnia, que ia depois para o Japão, que ia para a Alemanha, ia para a Turquia, ia para Nova York. E em 2026 ia chegar no Brasil. A gente falou, mas o que a gente precisa fazer para chegar antes? E ele acreditou na gente. E aí o James desenhou isso aqui numa vinda ao Brasil, né, que é numa bolacha, tomando um chopp, que faz bem para todo mundo, né? Ele desenhou numa bolacha o que seria a Denicite. Então, quando a gente tem uma visão clara do que a gente quer ser, é permitido viabilizar, né? E a Denicite, que começou nessa foto, essa foto do meio, foi tirada aqui há cerca de 2 anos atrás, nesse prédio, né, com a participação de muitas pessoas de toda a nossa cadeia. Essa imagem foi feita naquele momento, e naquele momento a gente perguntou se essa imagem, se a gente não soubesse que esse prédio fosse no Brás e fosse um estacionamento que foi transformado com esse visual rapidamente, né, a gente falaria que ia ser em Paris, que ia ser em qualquer outro lugar. É aqui. E a Denicite se transformou nisso que vocês estão presenciando. Eu acho que para todos nós é emocionante passear por aqui, conviver aqui, não dá vontade de sair daqui. Esses são os caras. Marco Brito começou, cadê o Marcão? Começou lavando jeans no fundo da casa do pai, Colatina Espírito Santo. Rádio Cassen, esses dois irmãos brilhantes do Brás, nasceram aqui, estudaram na escola pública aqui, fizeram a sua empresa aqui, investem em restaurante aqui, investem na Denicite, vivem aqui. Então isso tem um valor absurdo. O Issam, que a gente costuma dizer que ele é o rei, primeiro-ministro e presidente do Brás, então ele manda todos os tipos de governo aqui, mas quer sempre trazer uma coisa melhor. Seria sido muito mais fácil para a gente, para o Issam, ter feito a Denicite no último andar do Polo Moda, né? Mas ele falou, a Denicite tem que estar do lado dos grandes fabricantes de jeans do Brás, e não no Polo Moda. Então essa visão faz toda a diferença. Zuninho, uma das marcas mais potentes do Brás, junto com a Consciência e junto com outras marcas daqui, que são fortes e que pensa também na frente. E o Márcio, que veio numa experiência muito bacana de Carmin e que trouxe esse olhar diferente do premium, do valor agregado para o Brás. E essa junção de olhares é que faz toda a diferença. E aqui a gente tem um timaço que nos ajudou a construir tudo isso, né? Tem outro timaço que ajudou a construir tudo isso. E esse é um grupo que já teve, há 18 meses atrás, em Amsterdã, um grupo grande do Brasil que esteve lá junto. E é a união de todos nós que vai fazer a diferença.
A gente tem uma oportunidade única de fazer esse país brilhar muito. Eu tenho um grande orgulho que a gente tem 6 concorrentes que a gente chama de parceiros aqui dentro. Espero que venha mais 1 ou 2, que a gente só tem mais 3 ou 4 espaços aqui. Mas a gente fez questão de convidar pessoalmente nossos 20 principais concorrentes para estarem aqui. Porque o concorrente forte é um concorrente bom. Né? E é isso que faz toda a diferença. E essa imagem eu queria, é a penúltima imagem, né? A imagem do James, que é o fundador da Unicity, com o Harm, que é o CEO, aqui no Brás. Né? E se os holandeses, que estão acostumados a viver naquele mundo espetacular, que é o mundo dos escandinavos, se eles vêm para o Brás, sorriem, e têm prazer, e têm orgulho, e admiram, a gente tem que admirar muito os vários Brás que existem no Brasil inteiro. Né, e muito também, e o shopping e as marcas bacanas, assim, essa indústria da moda que é tão ampla, tão diversa e tão bonita que a gente tem no Brasil. E a última palavra é que quem nos impulsionou a fazer tudo isso, quem mostrou, quem acreditou no Brasil há 20 anos atrás, há 20 anos atrás, esse cara veio para o Brasil e nunca desistiu do Brasil, embora o Brasil, o Lula derrubou ele, mas ele nunca desistiu do Brasil e vai ser nosso grande parceiro na Europa no futuro. É o Sr. Manuel Pizarro, que eu queria uma grande salva de palmas. Então, pessoal, é isso. Eu acho que é um momento único que a gente tem na nossa vida como brasileiro, como amantes da moda, como participantes dessa linda cadeia. Esse país tem tudo para ser a Levi's, que é a maior marca da história do jeans, né, fez co-branding com uma marca brasileira agora, porque o mundo quer felicidade, diversidade, sustentabilidade, alegria, leveza. E é isso que a gente tem para oferecer para o mundo com todo carinho. Então, muito obrigado por cada um de vocês ter vindo. Curtam muito a The Unicity e façam isso aqui se brilhar cada vez mais, porque isso aqui é a nossa casa. Valeu.